Oi, pessoal! Então, vamos para a nossa aula de matemática e, como prometido, nós vamos falar sobre volume. O que será que é volume? Vocês sabem o que é, hein? Então, nós já vamos ver. Espera rapidinho que nós vamos fazer a correção lá das nossas atividades de ontem. Bora lá? Bom, galerinha, então vamos lá para a página 120. Lá no exercício 1, nós temos então aqui essa área que vai ser revestida com grama. Qual é o formato dela? Retângulo, certo? E vejam que cada pedaço de grama aqui tem um formato quadrado. E cada lado do quadrado tem 1 metro. Então, tem 1 metro quadrado. Então, quantos metros que já foram revestidos? Foram revestidos 3, certo? Porque nós temos apenas 3 quadrados e cada um dele tem 1 metro. 1 mais 1 mais 1 mais 1 vai dar 3 metros quadrados. E quantos quadrados que serão revestidos no total? Serão 12, né? Basta nós contarmos aqui que vai dar 12. 4 vezes 3, 12. E como eu havia falado para vocês que para fazer o cálculo das áreas, vocês iam fazer da mesma forma como vocês fizeram com o centímetro quadrado, né? Pega o valor de um lado, multiplica pelo outro. Então, aqui nós temos essa área retangular. 7 vezes 4 dá 14. Então, a área a ser revestida é 14 metros quadrados. Agora, lá na página 121, pessoal, nós temos aqui os anúncios, certo? De 2 terrenos. Qual é a área de cada um desses terrenos? Então, um terreno nós temos lá o valor de 12 metros por 30, certo? 12 vezes 30 dá 360. Então, esse terreno tem 360 metros. E esse daqui é o valor de 15 vezes 25, ok? Que vai dar 375, tá? Então, aqui são os valores. E, gente, quanto é que o Marcos vai gastar para comprar o terreno de maior área? Qual é o que tem maior área? 375 metros quadrados, que é esse daqui. Qual é o valor? 110 mil reais. Bom, então aqui nós temos aquela casa, certo? E os quartos e a sala foram, o piso foi revestido com madeira. Então, quantos metros quadrados foram gastos? Como nós sabemos disso, a gente precisa saber o valor da área dos quartos e da sala. Então, nós temos lá ó, o valor do tamanho de um quarto, 3 vezes 3, que vai dar 9, tá? Então, aqui nós temos 9 metros quadrados. Aí, o outro quarto é 3 metros por 5. Então, 3 vezes 5 vai dar 15, tá? Então, aqui tem 15. E a sala, qual é o valor? 6 metros por 4. 4 vezes 6 vai dar 24. Então, qual é o valor de tudo isso junto? Vamos somar. Os 9, 15 e 24. Juntos, então, eles têm 48 metros quadrados. Falando nisso, quem aí descobriu o valor do metro quadrado que tem no seu quarto? Manda para eu saber, galera. Bom, e a número 5, galera? Aqui nós temos esse palco, certo? Então, como que nós fazemos para calcular essa área? Então, nós primeiro nós decompamos a figura, certo? E calculamos apenas essa área aqui, que tem o valor de 4 por 4, ok? 4 vezes 4 vai dar 16. Então, tudo isso aqui tem 16 metros. E o triângulo aqui, qual é o valor? Então, aqui tem 1 e 4. 1 vezes 4 vai dar 4. O que a gente tem que fazer? Nós temos que dividir, certo? Porque é só a metade do valor dessa área toda. Então, 4 divididos por 2 vai dar 2. Então, aqui tem 2 metros e aqui também tem 2 metros, que eles têm a mesma medida, certo? Então, 16 mais 2 vai dar 20 metros quadrados no total. Certo, galera? E agora sobre quilômetro quadrado, lá na página 122. Então, nós temos aqui o estado do Amazonas e o Sergipe. E aqui nós temos o tamanho das áreas. Bom, considerando o valor dessas áreas, né? Então, leiam comigo aqui o valor da área do Amazonas. O Amazonas tem 1.559.159 quilômetros quadrados. Lembra que eu havia pedido para vocês lerem em voz alta? E o Sergipe tem 21.915 quilômetros quadrados. Quantas vezes o Sergipe cabe aqui no estado do Amazonas? Cerca de 71 vezes, tá? Como que nós fazemos isso? Nós pegamos esse valor e dividimos por esse.
O resultado, então, é a quantidade de vezes que ele cabe aqui. Eu havia falado para vocês arredondarem, ok? Como que vocês... Há diferentes formas de vocês arredondarem. Uma forma aqui, ó, é arredondar esse valor. O 559 é quase 600, né? Então, dava para arredondar esse valor para 1.600.000. E esse daqui vocês poderiam arredondar, ó, o 915, tá vendo? Vai dar quase o 1.000. Então, 21.000 dava para ser 22.000, já que é quase 22.000 aqui. E a questão 2, então, nós moramos no estado do Paraná. Quantos quilômetros quadrados tem o estado do Paraná? 119.315 quilômetros quadrados. Ele não é o maior, certo? Ele é o segundo maior. Ele fica atrás do Rio Grande do Sul, que tem 218.748 quilômetros quadrados. Agora, na página 123, nós temos os hectares. Lembram que 1 hectare corresponde a 10.000 metros quadrados. Então, aqui nós temos o Parque Nacional de Ilha Grande, certo? E qual é a área desse parque? 78.875 hectares, como aparece aqui nesse textinho, certo, pessoal? E era para vocês escreverem em metro quadrado. Como que nós fazemos isso? Se 1 hectare tem 10.000, nós precisamos, então, multiplicar esse valor por 10.000, certo? Então, todo esse parque tem 788.750.000 metros quadrados. E desses parques, galera, qual tem a área maior que o Parque Nacional de Ilha Grande? Esse daqui, certo? Que tem 129.000 hectares. 129 é maior do que 78.000, certo, galera? E 129 também é maior do que 8.850. 78.000 fica entre 8.850 e os 129.000. Ah, e só deixa eu fazer uma observação. Vocês viram no jornal que esse parque de Ilha Grande, ele também está sofrendo com as queimadas? Que triste, né, galera? Lá no ano passado, então, uma grande parte ali desse parque também sofreu com as queimadas, então ele teve uma grande perda e agora novamente ele está sofrendo com as queimadas. É uma tristeza sem tamanho, né, galera? Bom, só uma observação que eu queria fazer para vocês, tá, pessoal? Uma tristeza para o nosso estado, para o nosso país, para o nosso planeta. Bom, gente, então hoje nós vamos ver o que é volume, certo? Gente, volume é o quê? É todo o espaço que é ocupado por um objeto, certo? Ou por alguma outra coisa. Querem ver? Nós temos aqui, então, essas duas pilhas de bloquinhos, certo, galera? Bom, agora eu quero perguntar para vocês, qual dessas pilhas que tem maior volume? O que vocês acham, hein? Lembrando que o quê? Volume é toda aquela área que é ocupada por algum objeto ou algum corpo, beleza? Então, pensando nisso, essas duas pilhas têm o mesmo volume ou uma tem mais volume que a outra? Bom, para a gente saber o tamanho do volume, saber a quantidade, certo? A grandeza desse volume, nós precisamos medir. E como que nós vamos medir? Simples, tá? Então, vejam lá. Quantos cubinhos nós temos aqui? Ó, 1, 2, 3, 4. 4, certo? Então, aqui nós temos um volume de 4 cubos. E aqui nós temos quantos? 1, 2, 3, 4, certo? Então, agora que nós contamos, o que vocês acham? Vocês acham que as pilhas têm o mesmo volume ou volumes diferentes? Lembrando que eles têm a mesma quantidade de cubos. Então, acertou quem falou que a medida é a mesma, tá, galera? Então, nós vamos ver o quê? Que para a gente medir uma área de volume, nós vamos medir da mesma forma que nós medimos as áreas lá dos polígonos, lembra? Do quadrado, do retângulo, só que nós vamos usar uma unidade de medida
diferente. Por que diferente, galera? Então, vejam lá. Antes, nós precisávamos, medir uma área assim, certo? Que vejam lá, não tinha volume, ok? Era o quê? Bidimensional. Agora, nós vamos medir o volume, então ela tem dimensão, vejam aqui. Estão vendo? Conseguem observar a diferença? Ela tem o quê? Altura, ela tem largura e ela tem comprimento, ela é tridimensional, certo? Então, por isso, nós vamos usar a unidade de medida que é padrão, certo? Que é o centímetro cúbico. Vocês já ouviram falar no centímetro cúbico? Então, vejam só, o centímetro cúbico nós representamos assim abreviado, tá? cm e o 3 em cima, ok? Então, ao contrário lá daquelas áreas que nós vimos, que é metro quadrado, centímetro quadrado, quilômetro quadrado, esse daqui é cúbico, então ele é representado por 3 e não por 2, certo? Porque ele está falando de volume, de tridimensional, 3 dimensões. Ok? Então, vejam lá. Considerando, galerinha, aqui, um cubinho desse tem 1 centímetro em todos os seus lados, certo? Em todas as suas arestas. Lembrem que arestas é o quê? Como se fossem esses risquinhos aqui, certo? Então, considerando que cada um desses tem 1 centímetro, então, aqui nós temos 1 centímetro cúbico, tá? Então, aqui tem 1 centímetro cúbico, aqui mais 1 centímetro cúbico, 1 centímetro cúbico, 1 centímetro cúbico, vários centímetros cúbicos, ok? Bom, aqui então eu tenho quantos centímetros cúbicos, pessoal? Lembrando que cada cubo tem 1 centímetro, então 1 centímetro cúbico, então nós temos quanto? 1, 2, 3, 4. Nós temos 4 centímetros cúbicos aqui, certo? E aqui, quantos centímetros cúbicos nós temos ao total? Então, nós precisamos contar quantos cubinhos nós temos, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6 centímetros cúbicos, certo? Então, vejam lá. Para que esses 4 centímetros cúbicos tenham 6, quantos falta para eu ter igual a essa pilha ali? Faltam mais 2, né? Então, vejam lá. Mais 1 e mais 2. Então, agora nós temos ali a mesma quantidade de volume, certo? Então, aqui tem 6 centímetros cúbicos e aqui também tem 6 centímetros cúbicos, tá? Independente de como eu vou estar empilhando ali os meus cubos, tá? Então, isso aqui tem o mesmo volume que isso daqui, porque aqui também tem 6 e aqui também tem 6 centímetros cúbicos. Tranquilinho, né, galera? Bom, e considerando, por exemplo, que aqui eu tenho 2 centímetros, então, 2 centímetros, e eu quero saber, então cada cubo desse tem 2 centímetros, faz de conta, tá? 2 centímetros cúbicos. E eu quero saber, então, quantos centímetros cúbicos eu tenho aqui no total. Então, assim como na área que nós fazemos o quê? Nós multiplicamos lá o valor de 1 pelo total, nós vamos fazer da mesma forma. Total de cubinhos, tá? Então, vejam lá. Se cada um é 2, quantas vezes nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós temos que fazer 2 centímetros cúbicos, certo? Que cada um tem, vezes 6 vezes, que é a quantidade total de bloquinhos. Então, 2 vezes 6 é 12. Então, aqui tudo eu tenho 12 centímetros cúbicos. E assim, gente, é a mesma coisa para outros valores. Bom, galera, então é isso, né? Então viram que não é nada de um bicho de 7 cabeças sobre o volume, ok? Lembrando, então, vamos finalizar lembrando que o volume é o quê? É todo aquele espaço que é ocupado por um corpo, por algum objeto. Por exemplo, aqui eu estou ocupando um espaço, certo? Tem aqui esse volume. E para nós sabermos
Como medir esse volume? Nós temos as unidades de medida. E hoje nós vimos então que a unidade de medida, e uma das unidades de medida, certo, é o centímetro quadrado. Ou no caso, lá na primeira parte nós vimos que era somente o cubo, né? Então uma pilha tinha 4 cubos, a outra também tinha 4 cubos. Então, vimos o centímetro cúbico como a unidade de medida padrão, certo? Que todo mundo usa, que nós usamos verdadeiramente. E na próxima aula, então, galera, nós vamos ver outras unidades de medidas que também são padrões usadas para medir os volumes, ok? Então, não esqueçam de responder as páginas 124 à página 127. Beleza, galerinha? Ó, beijo, queijo. E até a próxima. Bom final de semana. Se divirtam.